Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 17 minutos, pulou o ponteiro agora. Olá, boa tarde, você que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Hoje é dia 26 de maio de 2020, é uma terça-feira, e está no ar o programa Falando de Vida, esse espaço para a gente falar daqueles assuntos que de alguma forma interferem no nosso dia a dia. E você segue sempre muito bem informado aqui com a Rádio Mensagem pelo seu 1470 AM, a sua rádio da Diocese de São José dos Campos. O programa Falando de Vida tem a produção de Donizete Eugênio, a apresentação é de Ana Lúcia Ferreira. Hoje nos trabalhos técnicos o nosso querido Márcio Buim. Boa tarde, Buim, bom trabalho aí para você, viu? E a supervisão é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer aqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. E nós seguimos aqui falando de Covid-19, coronavírus e toda esta pandemia global. Olha, pouca gente, né, teve aí contato com uma pandemia desse nível. Acho que ninguém, né? Nos últimos 100 anos, talvez, né? Ninguém poderia imaginar. Isso coloca todos nós aí numa rota de sensibilidade, de fragilidade humana, né? A gente tem essa tendência a achar que a gente resolve, nós por nós mesmos, até vir um vírus, né, que é imperceptível a olho nu e derrubar a economia global, né? São lições que a gente tem que levar para o resto da vida. Mas um desses pontos, né, que a gente vai abordar justamente nesta terça-feira aqui no Falando de Vida, é essa fragilidade um pouco mais intensa de algumas pessoas que estão, de alguma forma, na rota de colisão aí do coronavírus, que são aquelas pessoas que têm comorbidades, mais especialmente que estão enfrentando um tratamento de câncer. E para nos ajudar hoje nesse bate-papo, nós convidamos o médico oncologista do Hospital Albert Einstein, professor também da disciplina de Oncologia da Unifesp, da Escola de Medicina da Universidade de São Agavari, em Portugal. É o Dr. Ramon Andrade de Melo, que está agora em São Paulo e conversa hoje com a Rádio Mensagem. Doutor, muito obrigada, boa tarde e seja bem-vindo à Rádio Mensagem. Boa tarde, Ana Lúcia. É um prazer aqui estar com vocês hoje.
Doutor, até fiz uma introdução breve aí, né, para falar dessa rota de colisão, acho que até usei um termo muito forte, mas essa é a sensação que as pessoas que eventualmente estão tratando um câncer tiveram quando elas receberam as primeiras informações ali do nível de contágio do coronavírus. Que tipo de feedback, que tipo de retorno o senhor recebeu desses pacientes logo após aquela declaração da OMS de que nós tínhamos uma pandemia global? Olha, Ana Lúcia, na verdade, quando os pacientes souberam, né, dessa declaração oficializada pela OMS, primeiro houve um sentimento muito forte portanto, de ansiedade, incerteza e até medo, né? Medo de sair de casa, medo de estar em aglomeração com outras pessoas. E muitas vezes uma coisa que ficou muito, portanto, marcada foi até o medo de ir ao hospital, porque as pessoas diziam, eu não vou ao hospital com medo de pegar o coronavírus, né? E esse medo, ele refletiu em várias esferas no que diz respeito a uma grande diminuição, né, de adesão dos tratamentos de outras doenças crônicas, como é o caso do câncer também, né, em várias unidades de saúde. Não é só nas privadas, mas nas públicas também. Então, isso acabou por gerar um problema muito sério para a sociedade. Essa questão do medo, né, doutor, que já era um medo que existia, né, muito potencializado e que vem acompanhado de notícias, informações desencontradas e que afeta também o psicológico desse paciente, né? Com certeza, Ana Lúcia. O psicológico tem sido afetado de forma demasiada, né? Você vê hoje em dia, você liga a televisão, né? Você é bombardeado de notícias referentes ao coronavírus, números, curvas, que muitas vezes as pessoas não entendem, ou não têm um esclarecimento estritamente necessário para entender essas informações, né? E assim, na verdade, esse medo, ele acaba por comprometer o tratamento de doenças crônicas e graves, como é o caso do câncer também, né? E isso acaba por gerar um problema de saúde pública muito grande no que diz respeito a uma demanda reprimida que vai acontecer nos próximos meses, né? Porque o paciente que tem um nódulo maligno, o paciente que tem uma suspeita de câncer, ele está deixando de procurar o médico, ele está deixando de fazer a biópsia, ele está deixando de ir à consulta com medo de pegar o coronavírus. E assim, saíram vários estudos, né, e portanto, que inclusive reportam o uso de substâncias, reportam, portanto, a estatística, e a gente nota que a letalidade do coronavírus, embora os números sejam grandes, porque eles consideram um número nacional, né, portanto, vivemos num país de 200 milhões de habitantes, e até onde eu sei, então, o meu último dado atualizado, a letalidade, né, estava em torno de 22 mil casos. Então, houve até o momento 22 mil mortos, né, 22 mil pessoas que foram a óbito por causa do corona, né? Isso é um número 23, grande. Viu? Já subiu já. Já subiu para 23. Parece uma corrida de cavalos, né? Porque a gente fica o tempo todo atualizando. Parece que a gente não está falando do que a gente está falando, né? Então, é o número que ele vai, mas se você dividir 23 mil pessoas, né, por 200, 3 milhões de habitantes, você vê que essa taxa de letalidade, ela é 0,01%, né? A taxa de letalidade publicada na Universidade de Colômbia foi em torno de 0,75% comparando a população geral. Já se você pegar, por exemplo, a taxa de letalidade do câncer de pulmão, né, considerando todos os estadios, ela pode chegar a 99% em 5 anos. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para as pessoas não se preocuparem com o coronavírus? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que além das pessoas se preocuparem com o coronavírus, elas vão ter que se reinventar para poder manter as preocupações com outras doenças graves, como é o caso do câncer, né? Porque nos próximos meses você vai ter uma população, né, de pacientes com câncer mais graves do que o habitual, por conta de que as pessoas relaxaram também no diagnóstico, no rastreio e na prevenção do câncer, né?
Então isso vai ser um problema de saúde muito grande. Então assim, é muito importante a gente conscientizar. Vou te dar um dado interessante aqui. Foi feita uma pesquisa pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, né? E esse estudo, ele aponta que 32,3% dos pacientes com câncer de mama no Brasil tiveram as consultas canceladas, né? E que 22,6% das cirurgias foram adiadas. Então, o que isso implica? Esse medo do contágio pelo coronavírus, ele não pode impedir esse atendimento do médico ao paciente. Porque a chance de o paciente curar de um câncer é no início da doença. Então, nós já estamos em 2 meses de isolamento, né? Sabe-se lá se vamos ao terceiro, né? Porque o governo Dória está sempre adiando. Então, você não pode adiar nenhum tratamento de câncer, porque você não sabe a posição exata do governo e não sabe a posição exata de quando que vai acabar o isolamento social. Né? Se eu soubesse que fosse daqui a 2 semanas, ok, vamos adiar. Mas não, a gente não sabe. Então, vamos assim dizer, de uma certa forma, perigoso, né, você adiar qualquer que seja procedimento relacionado ao câncer. Lógico, cada caso é um caso e o responsável disso é o seu médico, você tem que procurar o seu médico. Mas eu digo, procurar o seu médico. Se o seu médico adiar, pronto, é responsabilidade dele e ele deve saber o que está fazendo. Mas, de uma forma geral, isso não é para acontecer. Um outro dado interessante também, sabe, Ana Lúcia, é uma publicação científica naquela revista famosíssima que é a Lancet, né, Lancet Oncology, que até recentemente ela publicou um editorial aí politicamente contra o Bolsonaro, o qual não vou comentar aqui, que não faz parte do nosso tema, mas essa revista ela tem um respaldo científico muito forte a nível internacional. Então, pesquisadores da Holanda publicaram um estudo epidemiológico na Holanda, né, mostrando também que na Holanda houve uma redução que chegou até 60% do déficit de diagnóstico de câncer, nomeadamente no câncer de pele, por conta do medo, né, da população de contrair o coronavírus. Então, assim, isso acaba por ser, de certa forma, um pouco considerado por eles até uma catástrofe de saúde, né, porque você não pode adiar os diagnósticos e os tratamentos do câncer. Como já expliquei, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato é uma das principais ferramentas que nós temos para que o câncer seja lidado da melhor forma possível, né? Então, existem também, o que existem de ferramentas para a gente suprimir isso? Inclusive, eu fiz parte de um comitê internacional que também publicamos as nossas recomendações na revista Lancet também. Isso aí foi agora dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, Santa Padroeira lá de Portugal, e eu também sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima, fiquei muito feliz por isso. E nesse dia, no dia 13 de maio, nós conseguimos a publicação na revista Lancet, tá? Mostrando a recomendação internacional de um painel de 47 médicos especialistas do mundo inteiro. E nós publicamos também em 23 línguas as nossas recomendações, inclusive em português, tá? Eu tive 12 anos lá em Portugal, fiz minha residência lá, então ainda tenho muitas ligações com o país, Portugal. E nós publicamos no site da European Cancer Patient Coalition, né, que traduzindo é o site da Coligação Europeia de Pacientes com Câncer. Então está lá também recomendações do gênero: use máscara, mantenha 1 metro de distância, lave as mãos, utilize álcool gel, não falte suas consultas de câncer, não adie os seus tratamentos. Nós também, inclusive, recomendamos que os pacientes com câncer sejam testados para o Covid antes de cada ciclo de tratamento e que os profissionais de saúde envolvidos na linha de frente sejam testados a cada 15 dias para o Covid, que é para minimizar, né, o rastrear esses pacientes assintomáticos. E nós recomendamos também no nosso painel internacional que os hospitais, e no caso lá no Einstein nós temos protocolos extremamente seguros, né, de abordagem dos pacientes, de realização de exames. Inclusive o Einstein faz exames em casa também aqui na cidade de São Paulo, exames de sangue, exames de ultrassom.
Então, nós temos protocolos específicos que, de forma que os nossos pacientes, os meus pacientes, inclusive, eles têm uma segurança muito grande no que diz respeito às consultas e os tratamentos. Também, assim, no 9 de julho, também, onde eu atendo vários convênios lá, a gente criou também protocolos de consulta, protocolos de fluxo de realização de exames, onde nos hospitais estão cada vez mais seguros. E uma outra ferramenta também é a famosa telemedicina, né? Houve uma portaria agora do Conselho Federal de Medicina, nessa época de pandemia, que autorizou a realização de consulta por telemedicina. Então, os pacientes já podem marcar consultas até por telefone, por videochamada, por Skype, por WhatsApp também. A gente utiliza muito a ferramenta do Google Meet, né? Então, assim, a ferramenta ela é escolhida pela unidade de saúde. Ou até a gente utiliza programas próprios de telemedicina. E isso, aliado a esse bom senso dos médicos e também a conscientização da perda do medo dos pacientes com relação à ida ao hospital, né, a gente vai conseguir combater cada vez mais essa doença de forma mais efetiva. Bacana, né? A gente está ouvindo hoje aqui o médico oncologista, Dr. Ramon, falando sobre oncologia nesses tempos de Covid-19, né? São muitos os medos, na verdade, das pessoas que estão enfrentando o câncer, né? O doutor pincelou alguns pontos aqui. Eu só fiquei com uma curiosidade, doutor, em relação ao cancelamento desses tratamentos. Quem está cancelando, na verdade, são os hospitais ou as pessoas não estão indo por medo de pegar o corona? Olha, o que eu tenho visto mais no meu cotidiano são as pessoas não procurar os médicos com medo de pegar o corona, tá? Mas eu também já ouvi relatos de alguns pacientes falando, inclusive em hospitais públicos, não vou citar o nome aqui, não vem ao caso, mas que também cancelou alguns tratamentos de radioterapia especificamente, né? Mas o que a gente tem visto aqui são pacientes com medo de ir às consultas e com medo de ir ao hospital. Inclusive, estou no consultório, acabei de atender uma paciente que ela fazia 2 meses que não vinha à consulta porque estava com medo de pegar o coronavírus, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Tem que trabalhar essa conscientização da população. A preocupação é muito grande, né? A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos trazer também aqui um testemunho de uma pessoa que está passando pela doença. E aí o doutor avaliando, né? Acredito que seja um perfil bastante semelhante aos que ele tem contato diariamente. E várias outras questões que nós temos aqui relacionadas à imunidade. Se é realmente um fator determinante, né? Uma sentença, uma pessoa nessa situação pegar coronavírus. Qual que é a avaliação aí do doutor até para trazer um alento, né, para as pessoas que estão acompanhando a Rádio Mensagem e conhecem uma pessoa que está enfrentando o câncer. Nós voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. 12:35, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com o Dr. Ramon Andrade de Mello, Dr. Ramon, que é oncologista no Hospital Albert Einstein e também professor aí, leciona sobre oncologia na Unifesp, na Escola de Medicina da Universidade de Algarve, em Portugal, e vem trazendo aí todo o seu conhecimento em relação à oncologia e este momento extraordinário que nós estamos vivendo. Nós falávamos no bloco anterior em relação a alguns pontos importantes desse tratamento, né, que é um dilema, como o doutor disse, né, ele não pode parar, é urgente, precisa continuar, mas o ambiente hospitalar neste momento é extremamente nocivo para as pessoas que estão com baixa imunidade. E a nossa ouvinte Rita, do Jardim das Indústrias, mandou inclusive um relato, doutor, em relação a esse momento que ela está vivendo, né? Ela e a mãe inclusive, que é também grupo de risco. Nós vamos acompanhar agora. Eu me chamo Rita de Cássia, tenho 33 anos e sou considerada do grupo de risco, pois tenho esclerose múltipla e estou em tratamento contra o câncer de mama desde dezembro passado. Na minha casa só mora eu e minha mãe, que também é do grupo de risco, pois tem mais
mais de 60 anos. No nosso caso, estamos nos protegendo, usando máscara e tendo cuidado com a higienização. Mas precisamos sair para comprar alimentos e também por conta do tratamento. Qual a recomendação no nosso caso, já que não estamos utilizando transporte público, somente de aplicativo? Estamos saindo e confiando na misericórdia de Deus para todos nós. Muito obrigada. Tá aí, né, doutor? É um desabafo, né, quase, e a gente entende esse dilema, né? É só ela e a mãe também grupo de risco, o que precisa fazer, faz com transporte por aplicativo, mas mesmo assim é um risco, né, de contaminação, e eu fico imaginando a cabeça delas também com esse medo todo. Qual que é a orientação que o senhor daria para uma situação como essa, que infelizmente é uma situação recorrente? Olha, com certeza é uma situação difícil, né, uma situação de risco, né, onde você tem duas pessoas de grupo de risco morando na mesma casa. E assim, normalmente o que eu digo para os meus pacientes nesse contexto se não tem jeito, né, você tem que realmente ter os cuidados redobrados, né, com o uso de máscara, lavar as mãos de forma constante, uso de álcool gel, evitar o contato próximo, ou então outras situações que podem também ser consideradas. Por exemplo, aqui em São Paulo, até no prédio que eu moro também, mas já em vários apartamentos isso acontece, alguns vizinhos, eles têm ajudado essas pessoas de risco, né, no que diz respeito aí ao supermercado, aí uma farmácia. Então, muitas vezes, a solidariedade da vizinhança também pode ser posta à prova, né? Então, assim, se você tem uma pessoa, se você tem uma família, no contexto dessa pessoa que colocou, portanto, esse desabafo aqui na rádio, você pode ajudar, né, essa família, portanto, a fazer as atividades essenciais para minimizar o risco de que elas portanto, se contaminem ao sair de casa, né? Uma outra coisa também que tem se feito bastante são as entregas por aplicativo, né? Tem aplicativos que vão ao supermercado fazer compras para a pessoa, vão à farmácia, né? Então isso é uma outra opção para quem tem essa condição. Mas eu acredito que às vezes a solidariedade da vizinhança, de alguns parentes e familiares, possa dar uma ajuda. No caso de que nenhuma dessas duas hipóteses sejam possíveis, ter o cuidado triplicado, né, no uso de máscara, higienização e distanciamento ao sair de casa, e mesmo considerar só o que for estritamente necessário. Eu fico imaginando, doutor, a preocupação mesmo, né, de familiares e até dessas pessoas, né, em relação a tudo isso. Me veio aqui à mente, não sei se o senhor já viu esse filme, é um filme que se chama O Menino da Bolha de Plástico, que era um filme bastante antigo, né, com o John Travolta, inclusive, de uma criança que tinha uma doença grave, né, relacionada à imunidade, e que ele não poderia ter contato com o mundo externo, caso contrário, poderia adoecer. É uma situação, assim, é um exemplo, mas é uma situação semelhante a que essas pessoas estão vivendo, né, porque se todo mundo já está chegando da rua, deixando o sapato na porta de casa, higienizando as compras do supermercado, lavando muito mais roupa, né, ou seja, não reutilizando a roupa que você saiu. Eu fico imaginando, se a gente já está fazendo isso, imagina a preocupação de quem está vivendo uma situação de baixa imunidade dentro de casa, o quão grande não é essa preocupação, né? Então realmente é uma situação delicada, né, como eu costumo dizer, pisando em casca de ovos, né, mas aí a gente tem que saber também encarar com cautela, né, e o cuidado necessário redobrado para poder minimizar as perdas, né. Quais são os principais cuidados, doutor? Eu sei que os cuidados nós já sabemos, mas para essas pessoas existem algumas coisas a mais que eventualmente alguém não esteja fazendo? Olha, os principais cuidados que nós temos que ter, como a gente já vem batendo muito nessa tecla, né, a utilização de máscara, né, a lavagem das mãos, quando não lavar as mãos, a utilizar o álcool gel, o distanciamento social, dentro de casa limpar os móveis, né, as superfícies para evitar a contaminação do coronavírus, também a questão das roupas, né, como você falou muito bem, trocar as roupas e lavá-las e tentar evitar repetir essas roupas, né?
Além disso, também os sapatos, também, se puder deixar fora de casa ao entrar e ter, por exemplo, a sandália de dentro de casa, o sapato, o calçado de dentro de casa e o calçado da rua, né? Então você tem um calçado que você usa para a rua e tem outro que você usa só para dentro de casa. Isso aí também já vai ajudar bastante, né? E na questão dos cuidados de saúde, quando possível, também a utilização da telemedicina também ajuda bastante. Doutor, agora outro ponto também muito importante, nós estamos assistindo aí desde o começo da pandemia um festival de exemplos de pessoas que têm mais de 100 anos até, né, pessoas muito idosas, até com comorbidades, conseguindo passar pela doença e ficando muito bem. E pessoas até sem nenhuma comorbidade, jovens e vindo a óbito. O que é uma das muitas perguntas dessa doença é como ela se comporta, né? E por que é tão diferente a reação de um corpo para o outro, né? E por que isso é tão distante, esses exemplos? Por que eu estou falando isso para o senhor? Eu gostaria de saber, no caso de uma pessoa com câncer pegar o coronavírus, isso é uma sentença de morte ou não? Olha, a palavra ela é muito radical, né? Então, assim, ela não seria uma sentença de morte, né? A pessoa com câncer pegar o coronavírus é uma situação delicada, né? Principalmente se essa pessoa... Estamos falando das pessoas que estão em quimioterapia, né? Porque as pessoas que já trataram com quimioterapia e com radioterapia, elas já estão, vamos dizer assim, no mesmo rol das pessoas... vamos dizer assim, sem câncer, né? Elas estão em acompanhamento, mas as pessoas que estão em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, elas, por natureza, elas já estão um pouco mais imunodeprimidas. Então, elas seriam pessoas que, portanto, teriam uma probabilidade de complicar muito maior, mas isso não implicaria que seria uma sentença de morte, né? Mas é uma situação que deve tomar cuidado. Eu usei uma palavra forte aqui, né, para dar o exemplo para o nosso ouvinte, mas estou dizendo porque é isso que passa, né, na cabeça da pessoa que eventualmente está imunodeprimida. Mas não é assim, né, doutora? Eu dei o exemplo, né, desses dois extremos, né, justamente para dizer, para exemplificar que a doença tem isso muito forte ainda, esse ponto ainda muito desconhecido. Assim como a vacina é desconhecida, essa questão de por que ela se comporta tão diferente em situações teoricamente óbvias, né? Não, nessa situação, então é isso que vai acontecer. Não é isso que acontece. A pessoa tem mais de 100 anos, tem alta. E nessa situação, essa pessoa não tinha comorbidade e, eventualmente, infelizmente, falece. Então, é uma doença ainda que tem essas diferenças muito gritantes, né? Isso, a doença nova, que está em estudo ainda, né? Também falam muito da tempestade de citocinas também, né? Que é um termo técnico, né? De pequenas substâncias que são liberadas no corpo no momento da infecção desse vírus, que às vezes pode causar essas situações fora do habitual, né? Mas a grande verdade é que, assim, a gente tem a grande parte da população tem se recuperado do coronavírus, é o que a gente vê também nos outros países, né? A taxa de letalidade, por exemplo, o último artigo que eu vi da New England foi em torno de 0,76%, já há quem fale 0,76%, 0,69%. A mortalidade global, ela varia em torno de 3% a 6%, quanto maior a idade, maior a mortalidade. Existe sempre os casos dos outliers, né, que são aqueles fora da curva, né, que são pessoas jovens que faleceram do coronavírus. Teve um caso agora aqui em São Paulo de um médico da Zona Leste também que faleceu, que ele dava plantão em hospitais da Zona Leste, também faleceu, tinha 32 anos. Mas também outra coisa, Ana Lúcia, é que também a gente não sabe, né, porque há pessoas, às vezes, jovens, que elas podem ter doenças autoimunes que elas desconhecem, às vezes pode até ter uma imunodepressão pela infecção do HIV, por exemplo, e não sabe que tem HIV positivo, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que ter sempre cuidado e cautela na hora de ouvir e interpretar, né? Porque essas questões, essas comorbidades, talvez que digam, fulano não tem comorbidade nenhuma, mas talvez até nem ele sabia que tinha essa comorbidade, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Agora, óbvio, a gente está falando de uma doença que não tem portanto, assim, que não tem medicamento comprovado ainda, né, 100%, que não tem vacina ainda, embora esteja aí havendo uma corrida a nível internacional para a realização da vacina do coronavírus, mas eu não sei até que ponto a gente vai conseguir isso de forma rápida, né, e hoje em dia o tratamento é suporte, né, suporte intensivo, né, na UTI, às vezes o paciente precisa de oxigênio, intubação, a gente segue com isso.
e suporte clínico, né? Tratamento de infecções oportunistas também associadas, mas é uma doença que merece cuidado, né? O isolamento social por 2 meses foi uma medida efetiva, né? Agora os países europeus estão todos abrindo, né? De forma cautelosa. Agora na Itália eles colocaram tipo sinais no chão para as pessoas manterem o distanciamento correto, né? Então, eles colocaram tipo assim um sinalzinho para você ficar em cima desse local e o outro ficar em cima do outro local, né? Então já tem na Holanda, por exemplo, alguns restaurantes abriram com câmeras de vidro. Eu achei muito engraçado, por sinal, porque tipo alguns restaurantes na Holanda, né, eles reabriram e eles fizeram tipo uma cabinezinha de vidro para a pessoa sentar à beira do rio para poder fazer a sua refeição. Isso, de certa forma, é reinvenção, é a criatividade do ser humano para se adaptar a esse novo problema, essa nova pandemia que está aí e que, infelizmente, vai trazer, sim, algumas mudanças na nossa... Talvez felizmente ou infelizmente, não sei, mas vai trazer aí muitas mudanças no nosso cotidiano. Doutor, o senhor falou de tipos, né, de situações, né, cada caso é um caso, e a minha curiosidade é em relação a cada caso é um caso também dos tipos de câncer, né, são infinitos aí os tipos, né, de pele, a intestino, né, tumores graves no cérebro, câncer de mama, a suscetibilidade, ou seja, a fragilidade dessa pessoa diante do coronavírus, ela está relacionada ao tipo de câncer ou ela está relacionada ao fato da pessoa eventualmente estar fazendo quimioterapia? Vamos supor aqui, uma pessoa que ainda não está fazendo quimioterapia, só descobriu um tumor, mas aí ela ainda não começou a quimioterapia. Ou seja, ela é menos frágil do que a pessoa que já está fazendo quimioterapia, e também os tipos de câncer, se isso interfere em alguma coisa. Olha, na verdade, está relacionada à situação de tratamento do paciente, né? Então, assim, aquele paciente que está sendo tratado com quimioterapia ou com radioterapia, ele se torna mais fragilizado, né, frente a uma infecção de coronavírus do que uma pessoa que não está fazendo nenhum tratamento sequer. Mas não existe nenhum estudo, inclusive houve até um estudo publicado também por uma revista, por um grupo de Nova York. Os pacientes com câncer em Covid, eles não mostraram nenhuma diferença do tipo de câncer, se era mama, pulmão ou estômago, em termos de fragilidade em relação ao corona. O que eles mostraram foi pacientes que estavam em químio, rádio, portanto, eram pacientes que estavam mais susceptíveis a complicar da infecção do coronavírus, mas qualquer outra infecção também, né, não só do coronavírus. O problema do coronavírus é que não tem... portanto, remédio contra ele ainda eficiente, e não tem vacina, mas assim, funciona como uma infecção, como outra infecção, né? Só que com o agravante de que, se complicar, nós não temos muito o que fazer além do suporte clínico. Doutora, falando aí da prática da situação, né? O que acontece no organismo da pessoa normal, né, que eventualmente contraiu a Covid-19, e de uma pessoa que está tratando o câncer com quimioterapia, radioterapia? Como é que o vírus se comporta nesses dois tipos de realidade? Olha, na verdade, assim, existe também uma publicação na revista Science, né, que 80% das pessoas que contraíram o coronavírus, elas são assintomáticas, e apenas 20% desenvolvem sintomas. Mas desses 20% que desenvolvem sintomas, eles pegaram dessas pessoas normais que estão assintomáticas, tá? Então, dessas pessoas que desenvolvem sintomas, apenas uma pequena porcentagem vai evoluir a uma complicação séria grave, necessidade de uma UTI, né? O problema aqui é o alto índice de contaminação, né? Então, essas pessoas, elas contaminam bastante, né? Houve até um gráfico mostrando que no início do isolamento social, um paciente contaminado, ele contaminava 4 pacientes com coronavírus. Agora, com o isolamento, a gente conseguiu baixar essa curva de contaminação para 1 paciente, ou seja, cada paciente contaminado contamina apenas 1. Em termos de infecção numa pessoa normal, a pessoa, quando complica de forma séria, normalmente elas são associadas a comorbidades, né, como obesidade, diabetes, e a idade mais avançada, e algumas doenças que podem ser imunodeprimidas, como HIV, doenças autoimunes, que muitas vezes as pessoas até têm essas doenças e não sabem que têm.
Então, às vezes a pessoa fala, fulano complicou, mas não tinha comorbidade nenhuma. Então, às vezes até tem, mas não sabe que tem. Tem um exemplo disso, um paciente também que eu assisti, internou numa UTI aqui de São Paulo, e eu, por acaso, estava lá a atender, e o paciente, a gente descobriu que ele tinha HIV. Então, acontece esse tipo de situação também. Então, esses pacientes, eles desenvolvem como uma infecção respiratória, né? Na maior parte das vezes corre bem, a pessoa recupera, né? Mas pronto, é uma infecção respiratória que pode evoluir para um certo grau de gravidade, né? E aí esse grau de gravidade, quando a infecção ela é generalizada, a gente chama de sepsis, né? Então seria uma sepsis, seria uma infecção generalizada de foco respiratório. Posteriormente, nós temos, agora falando do paciente com câncer, esse paciente que está em tratamento, né, que fique bem claro, na verdade é o paciente que está em tratamento, ele tem por si só um status de imunodepressão, porque a própria radioterapia, a quimioterapia, ela diminui as células de defesa que são chamados neutrófilos, leucócitos, enfim. Então, esses pacientes com as células de defesa mais baixas, chamados pacientes neutropênicos, né, qualquer infecção que eles peguem, quer seja coronavírus, quer seja bactéria, quer seja fungo, eles vão ter uma resposta clínica, vamos dizer assim, pior, ou seja, vai correr pior, né, qualquer infecção que eles peguem, né. Então, assim, o médico entra logo com tanto antibióticos, se for bactéria, pode entrar com algum antifúngico, né, mas o problema no coronavírus é que, mais uma vez, como a gente já falou, não existe antivírico que seja 100% eficaz, né. Houve agora, recentemente, também uma publicação de um medicamento nos Estados Unidos, que é o Remdesivir, né. Remdesivir, ele portanto, teve agora uma publicação, um estudo também, acho que foi na New England, mostrando que o Remdesivir, ele diminuía a mortalidade de pacientes graves internados por coronavírus de 11% para 7%, né, e também melhorava a recuperação dos sintomas de 15 para 11 dias. Mas isso é o que se tem no Brasil, que eu saiba, nesse momento ainda não está disponível, mas também não é um medicamento 100% eficiente e que ainda está em fase de estudos, né. A cloroquina também, pelo que eu percebi agora recentemente, a OMS também suspendeu os estudos com a cloroquina por conta do risco cardiovascular, que já era conhecido. Então, o paciente com câncer que se contamina com coronavírus, ele tem uma fragilidade maior, né, para se recuperar. Não quer dizer que não se recupere, mas vai ser mais difícil do que uma pessoa que não esteja em tratamento para câncer com quimio nem com radioterapia. Eu fiquei imaginando, enquanto o doutor falava, como que é a rotina dele, né, no hospital. O senhor está atuando nessas linhas de frente, doutor, ou o senhor continua aí com oncologia? Não, eu na verdade, eu atendo como oncologista, né, no Hospital 9 de Julho, e atendo também no Hospital Albert Einstein, também tem alguns pacientes no Einstein, mas tudo muito voltado à oncologia, né, e também atendo, sou o chefe do ambulatório de câncer de pulmão da Escola Paulista de Medicina, mas assim, a experiência é mais na área de oncologia, sim. Né? Mas a gente vê que hoje em dia o coronavírus ele é transversal a todas as especialidades, né? Ele é uma doença que ele não escolhe status social, nem cor, nem sexo, né? É uma doença que hoje está aí e que a pessoa tem que ter cuidado, né? Então a gente acaba tendo muita experiência, pegando pacientes também de UTI, né? Eu também dou alguns plantões de UTI também no Hospital São Luís do Itaim, também em São Paulo, mas de forma mais rara, e assim tenho algumas experiências também com relação a essa doença, né? Eu fiquei imaginando se existe algum tipo de isolamento lá no setor que o senhor trabalha, o pessoal consegue entrar por outro lado, não ter tanto contato com as outras alas. Vocês tiveram alguma medida nesse sentido? Sim, o Hospital Albert Einstein criou novos fluxos, né? Então existem fluxos que isolam, por exemplo, existem áreas que são só de pacientes internados com Covid, que são separadas das outras áreas. No 9 de julho também isso acontece, né? Então, assim, há áreas que são separadas também.
Os hospitais, de uma forma geral, eles têm se reorganizado de forma a manter, a proporcionar uma segurança para os pacientes que procuram lá os hospitais e que não estejam contaminados com o vírus. Então, assim, dificilmente, nunca digo nunca, né, 3 vezes, mas dificilmente eu acredito que um paciente vá se contaminar por ir ao hospital fazer a consulta com o seu médico, que é aquela consulta essencial, né, que ele precisa, não só para o tratamento do câncer, como outras doenças crônicas também, como insuficiência renal, enfim. Então, os hospitais e as clínicas têm criado fluxos que minimizam bastante o risco. Eu até acho mais provável você sair na rua para qualquer... Eu vejo, por exemplo, no Ibirapuera, várias pessoas, embora o parque esteja fechado, mas a gente vê fim de semana, domingo de manhã, ali, várias pessoas correndo ao redor do parque, ali em frente ao lago, mesmo o parque fechado. Eu acho mais fácil essas pessoas se contaminarem com coronavírus ou contaminarem os seus parentes quando voltarem para casa, do que se um paciente ir a uma consulta numa clínica ou no hospital. Pelo menos é o que a gente tem visto por aí. Olha só, né? Tudo é uma questão de perspectiva, né? O cuidado, né, dessas instituições, né, em São Paulo, sobretudo, com essa situação, né? O doutor falou tudo, né? O cuidado é muito, muito grande, e quem tá na rua ali correndo, tá correndo mais risco de pegar o Covid do que o pessoal que tá ali, né, perto do hospital, por conta desse zelo, né? Hoje mais do que nunca. Que já existia, né? Era um zelo muito grande, mas hoje mais do que nunca. Doutor, o nosso tempo aqui, infelizmente, é finito, né? A gente já tá encerrando aqui o programa Falando de Vida. Passou muito rápido porque o senhor fala muito bem e tem muita propriedade no que diz, né? Então a gente espera que o senhor volte aqui para falar mais de oncologia em outras oportunidades. A Rádio Mensagem está sempre aberta para o senhor. Deixa eu só colocar aqui algumas participações, 2 perguntinhas. A nossa ouvinte Conceição está perguntando se o marido ir no pesqueiro, se corre o risco de contaminar. Queria que o senhor falasse sobre isso, né? Acho que ela está dizendo porque o pesqueiro é aberto, mas tem toda a movimentação. Imagina se todo mundo for no pesqueiro, né? Então, de qualquer maneira, pode gerar aí uma aglomeração. A orientação é ficar em casa realmente. E a nossa ouvinte, que pediu para não se identificar, do bairro Maria Amélia, aqui em Jacareí, ela disse o seguinte: Ana, minha irmã está com câncer nos ossos, e está fazendo exames para começar o tratamento, ou seja, ainda não começou, mora sozinha, a filha é casada. Como que ela pode ficar direto sozinha nessa situação? A angústia é bastante grande da nossa ouvinte também. Olha, na verdade, isso é uma questão até... Ela própria já respondeu a pergunta, né, dela. Como que ela pode ficar sozinha nessa situação, né? É uma pessoa que vai precisar de cuidados, né? Mas, assim, a pessoa que estiver com ela, para oferecer os cuidados, essa pessoa ela deve se isolar junto com aquela pessoa, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, eu vi casos de pacientes meus, né, que estão em tratamento de quimioterapia, e ela relata: o meu filho é uma pessoa que não pensa no bem-estar, então ele está sempre saindo à noite, e eu aqui fazendo um tratamento com câncer, estou isolada dentro de casa, mas o meu filho está sempre saindo com, sei lá, com namorada, ou vai a não sei aonde, bom, enfim, é o bom senso, né? Então, assim, se a pessoa está dentro de casa e tem uma pessoa fragilizada, ela não pode estar saindo também. Então, essa mesma pessoa, ela vai precisar de uma pessoa que a cuide, né, e que esteja disposta a estar isolada com ela dentro de casa. Então, essa pessoa não vai poder tá saindo para outras atividades, né? Então é uma questão de bom senso familiar também. E isso explica porque nós tivemos centenas de casos, infelizmente muitos com morte, de pessoas acamadas, com comorbidades, que não saíam de casa e que apareceram com coronavírus, né? E isso aconteceu assim aos montes no Brasil inteiro. A pessoa, como que pegou o coronavírus? Gente, o vírus não foi lá, né, pelo ar e entrou dentro das vias aéreas da pessoa à noite quando ela estava dormindo. Não foi isso. Em algum momento houve um contato externo e a pessoa acabou contraindo a doença, né, doutor? Isso. Então é uma questão de conscientização até das pessoas em si, né? E o bom senso familiar de respeitar aquele ente querido que está ali necessitando de um cuidado, né?
Exatamente. Isso vale para tudo, né? A gente já passou aí por Dia das Mães, agora vai vir festa junina. E não tem essa, minha gente. Vou fazer uma festa junina, vou fazer até a máscara, assim, xadrez, para todo mundo tá bonito, né? Com o chapéu junino, porque aí a gente vai fazer uma festa, vai ficar todo mundo afastado. E não existe isso, doutor. Vai compartilhar copo, prato, estruturas, mesa e tal. Um vai pegar ali a panela do cachorro-quente, a escumadeira. Cortou o bolo, né? Então, assim, não existe. Isolamento social é isolamento social. Nós já passamos por essa fase, por essa data tão difícil que foi o Dia das Mães e sobrevivemos, como diz minha mãe. Ninguém morreu, né? Ninguém morreu. Tá todo mundo vivo. Então, literalmente, ninguém morreu, né? Então, se a gente já passou por Dia das Mães, vamos continuar firme até a hora que realmente tudo isso passar. E mesmo se vier agora uma flexibilização, lembrando que deve ser gradual. Doutor, olha, eu agradeço imensamente e me desculpa aí o nosso tempo curto, viu? Imagina, a gente tá aqui disponível e qualquer outra oportunidade é só a gente combinar, tá bom? Muito legal. Dr. Ramon, que é oncologista, né, lá do Hospital Albert Einstein, também atende no 9 de julho, com esse trabalho ligado à oncologia, e falou muito claramente, né, gente, vamos ter confiança, né, não é sentença de nada, né, o Covid-19, ter muita confiança, quem já está fazendo o seu dever de casa, continue fazendo, com esperança, com fé em Deus, e Deus também está na nossa prudência, né, eu acho que tem muita verdade nisso. Né? A prudência é a mãe de todas as virtudes, né? Então, vamos ter prudência sempre para conseguir seguir aí o nosso caminho e, se Deus quiser, não ser infectados com coronavírus nem esse ano, nem ano nenhum, né? 1h em ponto e agora a gente passa aqui o bastão para o Marcos Floriano no Comunicação Total. Você fica, claro, conosco nesta tarde de terça-feira, na alegria aqui da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Amanhã, 7h30 da manhã, Donizete Eugênia no estúdio, eu em casa, e a gente segue com as informações, com as notícias, pelo seu canal preferido, que é a Rádio da Diocese. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Mensagem, e siga nossa página no Instagram, @Rádio Mensagem. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.